Ricardo tem um currículo impressionante, com quase 200 publicações. Doutor, orientador de várias teses de doutoramento, tanto especialista em engenharia química, mas também cálculo de incerteza. E também, portanto, como elemento do Formec, participou na elaboração das notas que vamos nós no conformidade sobre o SI, cuja apresentação vai apresentar agora. Ricardo, eu acho que pode começar. Pode começar. Obrigado. Eu vou desligar o meu som. Ok. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Quero agradecer especialmente ao Formec por me dar essa oportunidade de conversar com os senhores e senhoras. Mas, no Formec, quero agradecer a atenção especial que nós recebemos do Tony D'Adamos, né? Muito atencioso com a organização e diálogo comigo, do Ricardo Bittencourt também, né? E dos colegas, né, de pesquisa, ali citados, o Fernando Raposo e o Wellington Magalhães. E também ao Olivier, que nesse fim de semana se dispôs a fazer a revisão da apresentação e fez algumas sugestões e algumas correções devidas. O sistema de tração de unidades, ele é cheio de detalhes para poder tornar a linguagem muito mais compreensível. E daí, às vezes, a gente escorrega ou o editor da gente troca, né, os minúsculos, os maiúsculos, e termina. A gente sempre tem que ter uma revisão final. Bom, vamos conversar um pouco sobre as não conformidades que a gente vê frequentemente nos textos técnicos, nos textos científicos e nos documentos normativos também. Tá? Não vou aqui ficar, digamos assim, referenciando esses textos com o intuito de a gente tornar isso aqui uma forma da gente melhorar. Tá? Não é apontar para o passado, mas vislumbrar o futuro. Tá? Então, mas isso esse trabalho é fruto de uma pesquisa que a gente fez de uma forma espontânea e também direcionada para verificar se essas não conformidades são encontradas. Né? E tem muitas outras, mas eu só trouxe aqui as que eu encontrei mais frequentemente. Tá? E solicito de antemão a todos que encontrarem não conformidades que nos enviem, tá aqui em nosso contato, esse número também é o WhatsApp, para enriquecer ainda mais os exemplos. Vamos discutir esses 6 tópicos aqui, tá? Começando pela uma breve linha do tempo do sistema de tração de unidades, depois vamos discutir alguns casos, e por fim a bibliografia que a gente utilizou na confecção dessa apresentação. Tá? Então, o sistema de tração de unidades, ele começa a história dele em 1960, quando pela primeira vez houve a designação, tal como nós conhecemos, de Sistema Internacional de Unidades. Tá? Claro, isso vem da Comissão do Método, e aqui isso já é a contribuição direta dessa história aqui do Olivier. Tá? Eu não tinha me atentado a esse fato, que a primeira vez que foi citado o SI foi em 1960. Foi atualizado recentemente, em 2019, né, 20 de maio de 2019, Dia Mundial de Metrologia, onde atualizou-se a maioria das definições das grandezas de base. Mas em termos de forma de apresentar as unidades, tá? Maneira de apresentar o símbolo das unidades, tá? Não mudou nada em relação à versão anterior. Tá? Quer dizer, tem pequenas definições que foram afirmadas. Tá? Ele tem disponível em 3 línguas, basicamente, pode ter outras, mas essas são as, digamos assim, traduções oficiais. Tá? O original está em francês e em inglês. Tá? Tem também textos separados.
Tem espanhol, também lançada na mesma data do original, no dia 20 de maio, e, recentemente, neste ano, traduzido pelo Instituto Português de Qualidade e pelo Inmetro do Brasil, tá? Foi traduzido para o português, tá? E lançado agora no dia 20 de maio de 2021. Tá? No Brasil, é lei, tá? Então seguir o SI não é opcional, é lei. Tá? E, portanto, tem força de lei, portanto, não é apenas uma norma. Não sei se nos outros países tem essa mesma, esse mesmo background, essa mesma cobertura legal, mas no Brasil é lei do sistema de proteção de dados. É obrigatório seguir. As edições das brochuras do SI começam em 1970, e aí 73, 77, 81, 85, 91, 98, 2006 e, como eu disse mais recentemente, 2019. Não vamos passar todos os anos, mas só vou destacar alguns aspectos para você ver o quão longe de seguir o SI os textos que eu citei e também os textos didáticos estão. Tá? A gente acompanha os livros, né, da nossa área, como foi falado aqui no Sujeiro Químico, mas também recentemente me verificar se essas não conformidades existem. E na língua portuguesa, acredito que nas outras línguas não fiz essa pesquisa, na língua portuguesa, os textos de química, os textos de física também têm muitas não conformidades. O que, no meu entender, é muito mais grave do que em textos científicos, porque os textos acadêmicos reproduzem o erro. Os textos didáticos, como eu vou dizer em sala de aula, eles propagam o erro. Né? Inclusive, aqui no Brasil, geralmente, unidades são aprendidas lá no ensino médio pelos professores de física, algumas vezes de matemática. Mas os textos básicos de física no Brasil, todos que eu pesquisei, procurei colegas de professores de física, as indicações do livro mais utilizado, e todos, sem exceção, têm não conformidades com esse. Não fiz aqui um paralelo, quais não são, mas todos tinham não conformidades, muitas das quais eu vou citar aqui. Mas só para poder exemplificar o quão precisamos, o FORMEC, o BIPM, os Institutos Nacionais de Metrologia, minha sugestão tem que fazer alguma forma de fazer com que os nossos docentes do ensino médio e também no ensino superior olhem o SI com do outro ponto de vista, com outros olhos. Né? É grave ao ponto de que os livros de física dizem que seguem o SI quando não seguem. Então, historicamente, por exemplo, desde 1970, já se afirma que a unidade composta ela tem que vir separada por um espaço ou por um ponto a meia altura. Tá? E é muito comum encontrar algo desse tipo, sem um espaço. E aqui confunde, né? Pode confundir, por exemplo, M junto é milinewton ou é metronewton? Por isso, o SI determina, né, que para unidades compostas tem que haver um ponto a meia altura ou um espaço. E quando você está tratando do submúltiplo ou múltiplos, né, tem que não vir o espaço. O espaço não pode ocorrer. Isso é recorrente apresentar unidades, por exemplo, quilowatt-hora, tudo junto, sem o espaço. Também é muito comum apresentar números multiplicados entre si com um ponto a meia altura. Isso também não é permitido pelo SI. Né? Porque esse ponto a meia altura confunde com o ponto decimal. Né? E muitos livros, muitos textos, inclusive, usam o ponto decimal, o ponto na mesma linha, na mesma base dos números. Então, se for multiplicação entre dois números, tem que usar a cruz deitada. Né? Também é muito comum e confunde muito separar 3 dígitos por um ponto, quando se escreve em português. Tá? Quando o SI determina que se você quiser separar, é opcional separar, mas tem que separar por um espaço, tá? E não por um ponto. Tá? Em inglês, claro, a coisa se
inverte em termos de o símbolo para separar a casa decimal. E aqui também mais uma contribuição do Olivier, tá? Que essa definição é bem anterior até. É a primeira vez, é de 1948. E até hoje, muitos livros didáticos, muitos textos, sejam acadêmicos, sejam normativos, ainda usam um ponto como separador de 3 dígitos a cada 3 dígitos. Claro que em determinadas áreas, na área contábil, não se deve usar o espaço, porque isso pode gerar fraude. Então, ou você é melhor você não usar, ou usar uma norma específica na norma contábil, que essa sim aceita o ponto separador. Tá? Outro tipo de não conformidade bastante frequente, e com razões históricas e culturais, é a apresentação dos submúltiplos, tá? Ou múltiplo, do metro. Tá? A grafia ainda aceita no Brasil, acredito também em Portugal, depois vocês podem me dar notícias disso, é usar o acento agudo na sílaba que não é da sílaba, na sílaba tônica que não é da unidade. Então, se fala muito no Brasil, se escreve centímetro, quando, na verdade, o SI já estabelece que tem que ser centímetro, ou milímetro, ou quilômetro, inclusive quilo com K. Tá? Na verdade, essa mudança não é recente, essa mudança na grafia em português é desde 2012, quando foi traduzido o VIM para a língua portuguesa, a última tradução oficial no Brasil é 2012. Tá? Então, temos que... Ainda aceita antiga, como eu falei, mas temos que começar a evoluir nesse sentido. E destaco aqui, inclusive, como escrever miliradiano e milissegundo. Que, embora se fale miliradiano e milissegundo, se escreve com um R só, com um S só, respectivamente. Claro que esse aqui não vai gerar muita desentendimento enquanto a tamanho da grandeza, certo? Ao valor numérico dele. Mas em outros casos, como por exemplo no anterior que eu falei, do ponto como separador de 3 dígitos, pode gerar muita confusão. Outra forma que também ainda se mantém como não conformidades é, por exemplo, ao escrever a palavra ampere. Tá? Em 2007 tinha um acento crase no E, depois mudou também para acento agudo, mas em 2012 não se aceita mais acento na palavra ampere em português. Tá? A nova versão é assim que escreve. E também o quilograma. 2007, na 7ª edição, era com Q e I. Na 8ª edição, 2012, era aceita as duas formas. E nessa nova edição, o SI traduzido para a língua portuguesa não faz nenhuma menção a isso. Simplesmente é quilograma com K. Tá? Isso na tabela das grandezas unidade base. Tá? Em informática também existe muita confusão. Tá? Confusão de o que vale um kilobyte, tá? Ou um kilobit. Tá? Quilo é o prefixo para 10 a terceira. Então, um kilobit é 1 vezes 10 a terceira bytes. Tá? E aqui eu estou também preservando a quantidade adequada de algarismos significativos. Então, 1 kilobyte não é 1000 bytes. É 1 vezes 10 a terceira. Porque se no valor original nós temos um algarismo significativo, quando eu converto a unidade, seja ela de nome por extenso para símbolo ou de outra forma, eu também tenho que preservar a quantidade de algarismos significativos. Tá? Podia escrever um KB, K minúsculo, B maiúsculo. Também é possível. Mas isso é diferente de 1024 bytes, tá? Que é assim, um múltiplo na informática, na computação, potência de o dígito 2 elevado a alguma potência, e não decimal. Tá? Mas muita gente fala, me deu um computador de 6 GB de memória, quando está falando, não é 6 gigabytes, mas a conversão para a potência de 2 equivalente. Tá? Então, aqui temos também como é 1000 bits, ou 1,000, para preservar a quantidade de algarismos significativos
da grandeza original, que é diferente em 1024 bits, ou 1 qubit. Tá? E aqui tem as demais potências, também, isso está também no SI. Tá? Claro que foi originário aqui, nesse caso, dessa norma da ISI aqui. Unidades no SI também, algumas são aceitas e outras não mais aceitas. Tá? Então, o grau, minuto, segundo são aceitas, o ar não é mais aceita, nem o bar, o hectare ainda é aceita, a unidade astronômica é aceita, tá? E o símbolo é UA. Tá? Eu pesquisei novamente agora, esse fim de semana, e é UA mesmo, não é AU. Né? Porque em inglês pode dar a entender que é AU, mas ele seguiu a grafia original em francês. Caloria também não é mais aceita, ao ponto que nem existe citada em 2019. Tá? Mas ainda tem outras unidades que não são assim, mas são ainda aceitas por questões culturais. Tá? Então está aqui citado essas unidades. Tá? Outra coisa que é muito comum, essa não conformidade, particularmente na área da química, é bastante comum, tá? Fornecer informações adicionais no símbolo da unidade. Tá? Quando o SI é explícito, tá? Nessa seção aqui ele diz, o símbolo da unidade não deve ser utilizado para fornecer informações específicas sobre a grandeza em causa e nunca deve ser a única fonte de informações sobre a grandeza. As unidades nunca devem ser utilizadas para dar informações complementares sobre a natureza da grandeza. Esse tipo de informação deve ser associada ao símbolo da grandeza e não ao da unidade. Isso está ipsiliteris no sistema de notação de unidades. Estou destacando isso porque na nossa área de química, textos normativos em português, textos acadêmicos, é muito comum escrever, por exemplo, tensão máxima não é 1000V max, mas é o max 1000V, porque a unidade não deve ter nada que a modifique além dos prefixos e de composição segundo o SI. Mesma coisa aqui, por exemplo, fração mássica. Muito comum escrever assim, massa por massa, W por W, peso, né? Weight por weight. Mas isso não é conforme o SI. Esses dois exemplos são copiados desse. E acrescentei mais dois aqui. Esse aqui, por exemplo, tem um duplo não conformidade. Uma é não conformidade. Essa de baixo aqui é não conforme SI. Mas essa de cima aqui é um erro. É um erro matemático. Tá? Porque aqui, onde eu estou apontando o mouse, tá? Aqui, o que nós temos é grama ao quadrado dividido por 100. Porque as unidades são entes matemáticos, são entidades matemáticas, e seguem as regras da matemática, as regras da álgebra. Então, aqui eu tenho grama dividido por 100 multiplicado por G. Mas esse G aqui está no numerador. Então, aqui embaixo, nós temos matematicamente está correto, mas não segue o SI. Para seguir o SI, teria que escolher alguma dessas formas. Pode ser até 10 a menos 2 sem as unidades, mas sugiro, e muitos autores também, que a gente apresente a unidade para ficar mais claro do que nós estamos falando. Né? Porque somente a unidade aqui pode ser mililitro por mililitro, por exemplo. Então, podemos usar 10 a menos 2 gramas por grama ou grama por hectograma. Não é muito usual usar o prefixo hecto, exceto na área de pressão, né? O pessoal da área atmosférica falar em hectopascal. Esse símbolo aqui também pode ser usado, embora é opcional, aqui não precisa, né? Mas pode se colocar para deixar mais claro. Ou usar potência negativa quando você tem algo no denominador. Aqui também é opcional esse parêntese, visto que prefixo e unidade, eles são juntos, torna-se uma nova unidade. Mas, por fim de clareza, pode colocar. Mesma coisa, por exemplo, nos estudos muito comuns hoje em dia de efeito estufa, né? Os gases de efeito estufa, colocar quilograma de CO2 equivalente no meio da unidade. Não pode de acordo com assim. Né? Teríamos que colocar essa informação aqui na descrição da grandeza. Então, podemos escrever quilograma dividido, entre parênteses, megawatt vezes hora, ou megawatt hora, trocando o símbolo de multiplicação de altura pelo espaço.
Aqui, por exemplo, outro exemplo que se usa bastante, mas não está conforme, né? Colocar a informação entre as grandezas, entre os símbolos de unidades. Vamos agora a algumas operações matemáticas. Tá? Então, sempre que a gente apresentar uma operação matemática com números, com valores numéricos, tem que vir acompanhado a unidade. Claro, se eu tiver uma informação qualitativa ou uma expressão de uma equação sem valores, apenas com símbolos das grandezas, não é necessário, não se coloca unidade, a bem da verdade. Tá? Então, por exemplo, vou calcular a densidade. Essa expressão não está conforme esse, porque esse lado de cá não tem unidade. Olha, se aqui não tem unidade, não tem onde aparecer essa unidade. Então, a rigor, seguindo o SI, teríamos que apresentar desta maneira. Tá? E aqui também os livros didáticos, eles falham constantemente, fazem uma série de operações sem outra unidade e no final aparece unidade. Tá? Eu já vi livro didático, inclusive, coloca aqui densidade multiplicando por quilograma por hora. E não dividindo. A gente vai ver depois que é completamente errado. Ou seja, além de não seguir o SI, ensina errado. Então, é isso que eu acho que poderia, sugestão para o Formec, que a gente discutir como fazer para que nossos docentes de ensino médio e superior, mas comecem a seguir o SI. Esse exemplo aqui está no SI. Tá? A conversão de Kelvin para graus Celsius. Tá? Deveria vir desta maneira. Por quê? Se a temperatura em letra maiúscula, por exemplo, está em Kelvin. Em letra minúscula, por exemplo, tem graus Celsius. E esse número, esse valor numérico, é adimensional. Como é que eu vou chamar alguma coisa em Kelvin com alguma coisa dimensional? Alguma coisa sem dimensão? Ou com dimensão 1, a rigor, segundo o SI? Não dá. Então, eu teria que apresentar aqui adimensionalizando, dividindo Tzinho por graus Celsius, Tzão por Kelvin. Agora sim, nós podemos fazer essa soma. E depois eu multiplico de volta, passo o grau Celsius para o lado direito, se for o caso. Tá? Esse exemplo, como eu disse, está no SI. Tá? Contagens. Tá? Grandeza de contagem tem por unidades 1. Se omite, tá? O SI até recomenda omitir, mas a grandeza de contagem é... Quantas pessoas tem nessa sala? 15. Não é 15 pessoas. Quantas pessoas tem nessa sala? 15. Podemos admitir, só para entender um pouco mais, que é adimensional, mas a rigor tem unidade 1. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma densidade mássica de uma contagem, eu estou falando de 1 milhão grama menos 1, ou 1 milhão por grama. Tá? Então, a unidade da densidade mássica é grama menos 1 ou dividido por grama. Mesma coisa se eu estou falando de densidade volumétrica. Então, quem trabalha com microbiologia é muito comum usar a quantidade, densidade máxima de contagem. É 5 vezes 10 a sétima células por grama. Não é. Não segue esse aí. E célula não é um símbolo de unidade. Não é um nome de unidade. Admitida pelo SI. Isso pode parecer estranho, né, para quem lê os livros de microbiologia, vê os artigos, porque isso absolutamente não é seguido, mas é assim que está no SI. E tem essa bibliografia aqui, que depois está lá nas referências, inclusive virou norma. É uma bibliografia original de um pesquisador, do Instituto norueguês, que depois virou norma. Então, não estou inventando, estou seguindo o que o SI recomenda. Operações com logaritmos e unidades também apresentam muitas não conformidades. Por exemplo, pressão igual a 1000 kPa. Aí, quer apresentar em logaritmo, né? E escrevem assim, log de P igual a log de 1000 kPa. Não faz sentido. Porque a operação log de 1000 kPa é 3, né? Multiplicação de parcelas, quando eu passo a gente vira a soma, e fica log de kPa, log de quilopascal, que não faz o mínimo sentido. Tá? Matematicamente, isso nem faz sentido. O que é que o SI recomenda? Primeiro, você divide pela unidade a grandeza, ou seja, adimensionaliza, inclusive, é um exemplo que ele traz exatamente em torno da pressão, e depois sim se aplica o log. Então, log de 1000 é 3,000, para manter a quantidade de algarismos significativos da grandeza original.
Então, o pessoal de microbiologia, por exemplo, que faz trabalhos, pesquisa em microbiologia, embora os valores estejam corretos, não estou discutindo aqui, mas a forma de apresentar é que precisa ser adequada ao SI. Então, 10 vezes 10 a sexta por grama, ou seja, o UFC ele chama de unidade formadora de colônias, que na verdade não é uma unidade, é uma quantidade. Mas por que eles chamam de unidades? Porque é comum nessa área. Bom, aqui você tem as formas equivalentes, né? Por grama, ou grama menos 1. Né? Ou se você quiser adimensionalizar, você joga grama menos 1 para a esquerda, então aqui fica dividido por grama menos 1, que a direita é grama menos 1. Ou o UFC multiplicado por grama, que não é muito comum, confunde a gente, mas não está matematicamente errado. Tá? Então, aplicando log a isso, eu ficaria com 7,0, para manter a quantidade de organismos significativos originais. Ou assim, ambas estão corretas de acordo com esse. Embora eu sugiro preferencialmente essa, para manter a potência negativa da unidade. Tá? Mas é muito comum apresentar assim, uma certa quantidade de células, 10, etc., UFC por grama. Ou seja, torna o UFC uma unidade, o que absolutamente não é. Tá? Inclusive aqui, novamente agradecendo ao Olivier, que me chamou a atenção, o UFC, como ele não é unidade, ele não pode estar não itálico, ele tem que estar itálico para destacar. Mas o melhor é nem usar isso, é usar o itálico em cima. Tá? Mas o pior não é isso, não. O pior é quando passa logaritmo nessa quantidade aqui, nessa grandeza. Passa logaritmo e fica 7 mais log de UFC por grama. Não faz nenhum sentido. E, continuando com a propagação de erro, muitos autores transformam isso nisso aqui. 7 log de UFC por grama. Quer dizer, um absurdo matemático. De qualquer forma. Tá? Já conversei com alguns pesquisadores que eu conheço nessa área de microbiologia e eles não se convenceram que isso aqui não faz sentido. Tá? Infelizmente, eles ainda mantêm essa forma. Acredito que a gente pode também trabalhar aí, o pessoal fornece, para a gente começar a fazer ver que isso aí não está correto. Inclusive, os editores das revistas nacionais e internacionais, das revistas com nome, continuam aceitando coisas que não estão de acordo com assim. Acho que também a academia, os pesquisadores só vão mudar quando os editores das revistas começarem a exigir seguir o SI. Aqui tem alguns exemplos, tá? Que depois vocês podem ver com mais calma. Esses exemplos foram todos tirados dessa publicação do NIST. Tá? Recomendo essa publicação. Ele é muito mais detalhado. Então, faixas de valores não pode servir com hífen ou menos, porque é negativo, a operação matemática tem que vir assim ou assim. Repetir a unidade para cada valor ou colocar parênteses depois da unidade, né? A incerteza também, como apresentar incerteza expandida, também tem que seguir essas regrinhas, tá? E assim sucessivamente. Tá? O horário, tá? Na ISO, tá? 8601, ela define que as datas têm que ser apresentadas dessa maneira, por exemplo, e o horário dessa maneira. Tá? No SI, eu não vi relação com a data, eu não vi como o SI deve orienta a seguir, informar as datas, mas o horário tem que ser H-IN-S, como está lá na tabela 8 das medidas não SI, mas que são aceitas. Tá? Ou, como diz os portugueses, são aceites. Tá? Essa diapositiva aqui tem que dar o crédito ao Olivier, que também sugeriu acrescentar essas informações que não estavam. Tá? Então, está o exemplo de como apresentar o horário. Tá? Tabelas e gráficos. Tá? Também muito diferente do SI recomenda como é apresentado. Então, só para dar exemplo, é coerente matematicamente escrever, por exemplo, essa concentração. 3,6 vezes 10 a menos 3 grama por centímetros cúbicos. Tá? Pode ser também correto eu pegar tanto a potência de 10 quanto a unidade, o símbolo das unidades, colocar do lado esquerdo o sinal de igualdade. Então, vem com a divisão. Barra, isso aqui está matematicamente correto. Também eu poderia omitir a barra, mas eu tenho que inverter. Né? O que é 10 menos 3 vai para o numerador com 10 a terceira, o numerador grama vai para o denominador e o denominador centímetro cúbico vai para o numerador. Claro que essa forma aqui é muito esquisita, mas não está matematicamente errado. E também está de acordo com essa última forma. Eu não uso porque eu acho
mais difícil a interpretação. Tá? Essa segunda pode confundir devido à quantidade de barras. Tá? Geralmente é melhor só usar uma barra na expressão, inclusive, se for uma unidade, o SI determina que só pode ter uma barra na unidade. Se tiver mais de uma, você tem que usar potência negativa, mas aqui não é unidade, aqui eu dividi, né? Mas conforme o SI, a primeira maneira está conforme, tudo bem. A segunda, não é melhor você apresentar um ponto de multiplicação meia altura, para justamente não ter duas barras, para não gerar confusão. A terceira também, conforme disso, está correto. Aqui está com barra corretamente, aqui está com ponto meia altura também corretamente assim. Confuso, repito, mas está correto. Mas não está conforme isso aqui. Né? Não está conforme eu pegar a potência e a unidade e jogar para o lado esquerdo e me apresentar multiplicado. Não está conforme, mas infelizmente muitas tabelas, muitos gráficos apresentam exatamente dessa maneira. E aqui pode dar confusão. Tá? Então, aqui é só para a gente ver, eu teria que colocar a barra, tá? Como a gente viu aqui, quando eu pego a potência e a unidade e jogo para o lado esquerdo, o sinal global. E também, claro, aqui eu apresentando como varia a concentração ao longo de uma distância, também viria barra. No símbolo X da distância, etc. E o mesmo vale, esse exemplo aqui foi retirado diretamente do SI, é copiado, colado, está sim apresentado com a barra. E aqui, bom, vírgula, porque está em português, se você pegar a tabela equivalente em inglês, está com espaço, ou um ponto decimal. Aqui também, ó, velocidade ao quadrado, barra, metro por segundo. É assim, exatamente, que está no SI. Aqui o destaque meu, eu coloquei só para mostrar que o SI apresenta essas barrinhas. Podemos, alternativamente, escrever assim, né? Pressão e do lado direito, as suas respectivas unidades. Velocidade ao quadrado do lado direito. Tem várias formas aqui de apresentar velocidade ao quadrado, a unidade de velocidade ao quadrado, de várias maneiras, todas conforme o SI. Só para exemplificar. Mas se eu quiser colocar a unidade à esquerda, eu tenho que botar a barra. As pessoas botam a unidade à esquerda sem colocar a barra. Como sugestão, quando fizer tabelas cuja coluna tem a mesma grandeza, alinhar pela vírgula para a gente ver melhor a grandeza. Formas alternativas seriam essas. Pressão em quilopascal, o em é obrigatório. Tá? Por quê? Porque você não é uma multiplicação, mas uma divisão. É como se fosse uma preposição por. Tá? Ou, como falei, a barra, ou, se eu quiser multiplicar, eu tenho que levar menos 1. Todas as formas são admissíveis pelo SI. Mas, muitos documentos, inclusive dos ENEMAs, né, dos Institutos Nacionais de Metrologia, eu trouxe aqui só um exemplo, tá? Já que eu trouxe um texto do NIST, que ele apresenta várias não conformidades, eu também trouxe aqui um que nem ele mesmo segue o que ele confirma no SI. Tá? Mas não é privilégio do NIST, tá? Já vi não conformidades no Inmetro, já vi no NPL, já vi em vários institutos nacionais, algum texto em algum lugar, normal, natural, né? Muita gente publica, e nos animais também, normal. Mas vamos aperfeiçoar. Onde é que estão aqui as não conformidades dessa tabela? É justamente na unidade da tabela que está omitindo a barrinha. Tinha que colocar, antes de cada uma dessas unidades, a barrinha. Tá? Em gráficos também continua, como eu falei, muita gente omite essas barras, que não deveria. Ou eu posso omitir, mas se eu colocar essa unidade elevada a menos 1. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo de... Aqui esse gráfico é um gráfico retirado do SI diretamente. Tá? E aqui tem, novamente, a barrinha, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Tá? Entre o símbolo da grandeza e o símbolo da unidade da grandeza. Aqui
Gráficos também, inclusive gráficos de função de densidade e probabilidade, PDF. Esse exemplo aqui, eu alterei o exemplo do GAN, o GAN está correto, está apresentando corretamente, mas só trouxe um exemplo que é muito comum a gente ver em gráficos de função de densidade e probabilidade, não colocar unidades no eixo vertical. Talvez porque o histograma, quando apresentado de contagens, não tem unidade. Embora quando apresentado por percentual, em percentual, deveria ter unidade percentual, né? Na verdade, por percentual. Então, essa forma não está conforme, mas o que está apresentado no GAN está correto, está conforme o SI. Ele apresenta aqui temperatura dividido pela sua unidade. Essa barrinha, essa sombreada em azul é destaque meu, para mostrar que também no eixo vertical ele apresentou corretamente. Aqui é a função de densidade e probabilidade da temperatura, P de probabilidade aqui, né? Barra graus Celsius a menos 1. E aqui vai esclarecer que a unidade de PDF é a unidade da grandeza elevada a menos 1, para poder garantir que a área sobre a curva é igual a 1 adimensional. E também, só para encerrar, na seção 2.1 do SI, ele diz expressamente, ele explicita, para expressar o resultado da medição de uma grandeza específica, o valor estimado da mensuranda, né, em Portugal se fala da mensuranda, no Brasil se fala do mensuranda, a grandeza a medir, mensuranda vem justamente porque a grandeza é feminina, nas duas português falado em Portugal e Brasil. Aí ele acrescenta, e a incerteza associada ao valor dessa grandeza são necessários. Ambos são expressos na mesma unidade. Ou seja, o SI não dá opção se apressar ou não expressar o resultado da medição. O SI diz, é obrigatório, quando você faz uma medição, apresentar a incerteza dessa medição. Você pode apresentar de várias formas possíveis. Certeza padrão, certeza expandida, certeza relativa, mas é obrigado a expressar. Infelizmente, é muito comum nos artigos científicos, sejam nacionais, internacionais, escritos por lusófonos, mas em inglês, não apresentar a incerteza. Apresenta grandeza, às vezes apresenta o desvio padrão, mas desvio padrão, como sabemos, não é incerteza. E, novamente, em 545 do SI, ele reforça. A incerteza associada ao valor estimado de uma grandeza deve. No Brasil, infelizmente, o deve, às vezes, tem conotação de opcional, mas a rigor a palavra é obrigatória, né? No sentido é obrigatório. Deve ser avaliada e expressa de acordo com o GAN. Então, além de dizer que é obrigatório, ele ainda diz, ele indica. Isso aqui é copiado do SI. Ele diz, é obrigatório e tem que seguir o GAN. Não é opcional. Bom, no Brasil, como o SI é lei, isso aqui está escrito no SI, é obrigatório, por lei, a calcular incerteza. Mas é muito comum na academia, nas pesquisas dos acadêmicos brasileiros, a expressão a incerteza não é calculada, não é avaliada. Então, apelo para a gente mudar essa realidade, né? Mudar essa cultura. Só para reforçar, a palavra incerteza aparece 83 vezes no SI, enquanto a palavra erro, só para dizer, extinguir também, aparece 5 vezes. Contudo, quando a palavra erro acontece, ela reflete uma falha, e não como substituto ou equivalente à incerteza. Né? Nós sabemos a diferença entre erro e incerteza, tá? Mas o SI nem fala em erro, só fala em incerteza como grandeza quantitativa, né? Como um valor quantitativo. Não uma grandeza, desculpa, como um valor quantitativo. Erro é falha humana, por exemplo. E aqui tem uma expressão que a gente copiou dessa publicação do FORMEC, que foi aprovada recentemente, está lá no site do FORMEC, que a gente reforça, e no nosso entender, tá? Você apresentar um artigo, uma pesquisa quantitativa, sem avaliar a incerteza, você compromete as conclusões. E tem muito artigo que faz afirmações
categóricas sem avaliar a certeza, o que torna realmente, no meu entender, né, e de muitos, uma publicação cujas conclusões não são adequadas. Né? Não quer dizer que a pesquisa está ruim, mas as conclusões não estão adequadas. Tá? Aqui, por exemplo, o SI, nessa tabela 8, ele até cita a incerteza desse parâmetro, né? E ele coloca aqui no finalzinho um parênteses 50, que significa o quê? Que este valor numérico tem uma incerteza dessa ordem aqui. Isso aqui também é uma forma que está no ganho de como apresentar incerteza padrão. Tá? Também intervalos, temos que observar o seguinte, intervalos de medidas ou de especificações devem ser reportados conforme orienta a gramática matemática. Intervalo aberto, parênteses, aberto nos dois lados, né? Parênteses acima, ao inferior ou superior. Intervalo fechado, colchete. Tá? O símbolo, mais ou menos, conforme o SI, né, recomenda, deve ser reservado para expressar intervalo de abrangência. Mas não tem isso no SI. Não tem, mas o SI diz que é para expressar incerteza conforme o GAN. Ou seja, portanto, está dentro do SI. Né? No entanto, é muito comum as pessoas interpretarem esse lado esquerdo, 24 mais ou menos a 0, como sendo uma expressão de um intervalo de variação. Inclusive, em muitos certificados, a maioria deles apresenta, a temperatura foi medida dentro do intervalo tal. Aí coloca desta maneira. Esta maneira não é a forma de apresentar um intervalo de variação. Essa maneira é a forma de apresentar um intervalo de abrangência ou de cobertura, né, como falam os portugueses. Tá? Esse lado direito é que é intervalo de variação. Então, novamente, um apelo aí para a gente conversar com os NEMAs, né, conversar com os Institutos Nacionais de Meteorologia para estabelecer a forma correta. Inclusive, tem documentos oficiais que dizem, ó, apresente o intervalo de variação desta forma. Está lá escrito assim, nas recomendações, nas normas, nas resoluções apresentadas por alguns NEMAs. Né? Então, isso também é uma coisa que nós temos que aperfeiçoar. Por fim, tá? Opa, isso aqui já foi, né? Desculpe. A bibliografia, tá? Aqui temos os três, o Sistema Internacional de Unidades traduzidos. Embaixo de cada um tem um link para você diretamente, tá? Acessarem, né? Inglês, francês, português, espanhol. Tá? Bom, isso aqui é para nós brasileiros, né? Para reforçar que o SI não é opcional, desde 1953 é lei no Brasil. Na verdade, esse decreto determina que a Convenção do Métrico é lei. Como a Convenção do Métrico estabelece que o SI tem que ser usado, consequentemente o SI é lei no Brasil. Aqui o VIN, né, que a gente citou algumas vezes também na apresentação, na verdade não citei, eu deveria ter citado, esqueci. Aquela forma de apresentar intervalo está explicitamente mostrada, intervalo de variação no VIN. Tá? E para nós, na área de química, tem um VIN também para medidas analíticas, que recomendo a leitura. Tá? Como eu falei, o texto da NIST, que traz vários exemplos, e algumas das não conformidades eu tinha compilado nesse texto, se quiserem baixar, aqui também o link. Tá? E essas duas notas técnicas que o Formec publicou no seu site. Tá em avaliação as duas notas técnicas, que complementam as duas primeiras. Essa apresentação utilizei como base essas 4 notas técnicas. Tá? Aqui o GAN, né? Tem um GAN geral, né? E um GAN mais trabalhado, mais específico para medidas químicas, medidas analíticas químicas. Tá? Quem citou aqui o GAN. Né? Os documentos originais do GAN, né? Da série GAN, está aqui, nesse link você baixa todos eles. Tá? Recomendo também. O que eu falei sobre a questão da unidade em microbiologia, está aqui o texto original e que virou norma, aceita, publicada pelo Eurochem, pela Associação Eurochem. Né? E é isso aí. Passei um pouquinho, desculpe. Passo a palavra para tirar dúvidas aí, sugestões, críticas, né?
como diz um colega meu, críticas construtivas são bem-vindas. E as destrutivas também. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Ricardo. Foi muito interessante. Não sei se há perguntas. Eu tenho alguns comentários no que foi dito. Se me permitem. A brochura do SI, portanto, para diferenciar o SI, porque é um documento. Eu acho que explicou isso muito bem. E, de facto, quando a gente refere à brochura do SI, pronto, é mais prático essa designação. Assim, não há confusão possível com o próprio SI, que é o Sistema Internacional de Unidade. Acho que essa distinção foi clara. Muito obrigado, Ricardo. Pronto, relativamente à brochura do SI, precisamente, o original está escrito em francês e em inglês. Pronto, inicialmente, a língua oficial, entre aspas, dos textos que eram publicados pelo BIPM era escrita, a língua oficial, pardon, era o francês. Mas depois, pronto, estou a falar dos anos 70, mesmo antes, mas com a brochura, e era mesmo quando havia uma dúvida sobre a interpretação dos termos, se referia sempre ao texto escrito em francês. Embora, por exemplo, o GAM está escrito em inglês, já não está escrito em francês. Portanto, ali não há dúvida possível. Mas mesmo assim, hoje em dia, ainda na nova edição, na edição mais recente da brochura, ainda está referida essa frase. Ou seja, em caso de dúvida sobre um conceito, quem vai determinar o significado, o conceito de um termo é a versão francesa. É uma convenção por razões históricas, principalmente, não é? Mas pronto, é óbvio que a língua inglesa é muitíssimo mais desenvolvida e mais utilizada que a língua francesa. Um outro reparo, por acaso eu não sabia. Olivier, sim, Ricardo. Uma curiosidade também é que antes a brochura em português era chamada de Sistema Internacional de Unidades. E agora é denominada o sistema. Okay. Seguindo, inclusive, como está no original em inglês e francês. Lê, né? Ricardo, eu aprendi uma coisa, é que, de facto, o Brasil é muito mais desenvolvido, muito mais avançado do que Portugal, porque o sistema internacional, portanto, é aceita, portanto, aí estou a falar mesmo do sistema internacional, é aceita legalmente, por via legal, no Brasil, em 1953, ou seja, 30 anos antes da sua adoção em Portugal. Em Portugal, foi um decreto-lei de 1983 que adoptou o sistema internacional. Portanto, pronto, eu também aprendo. É muito interessante. Pronto, depois algumas graias, por exemplo, eu falo como tu, mas eu ainda vi, durante a apresentação, ainda fui ver a brochura e o símbolo da unidade astronômica é AU. Pois é, peraí. É AU. É pequenina, em letra minúscula. Bom, mas depois aí, só uma coisa, por qual eu insisto um pouco sobre... Olha aqui, ó. Como? Ah, desculpe, deixa eu mostrar. Vendo aqui? Unidade astronômica. UA. Esse aqui é Ok, tá bem. A 8ª edição. Tá bem. Alors, eu tenho aqui, faço uma pesquisa.
Olivier, possivelmente é a diferença entre utilizar a língua francesa ou a língua inglesa. Não. 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 Ricardo, se for na tabela 8 da brochura, na tabela 8, que é na página 33. Portanto, esse é em francês. 33. Ouais. Portanto, no capítulo 4, é uma tabela, que é a tabela 8. A tabela 8. Ouais. Mais à frente, um bocadinho. Exato. Não, mas eu estou a falar da nona edição. Da nona edição. Da nona edição? Sim. Nas edições anteriores deve ser a mesma coisa. Não fui ver na oitava, mas... Verdade, ó. Portanto, é AU, que é Astronomical Unit. Mas repare, isso aqui, essa edição 9, tá? Em francês. Mas em inglês é a mesma coisa. Não sei qual é, deve ser a tabela, eu não sei qual é a página. É verdade. Então, é que mudou. Uma graia, deve ser uma graia no texto original. A denominação mudou. O símbolo da unidade mudou da versão 8 para a versão 9. Pois. Correto. Eu não tinha observado isso, não. Obrigado. De qualquer modo, só uma coisa. Por que eu insisto um pouco sobre a ISO 8601? Insisto um pouco sobre isto porque há uma diferença entre o momento, quando se fala do tempo. O tempo é um pouco... tem dois significados. E o tempo é uma duração. Neste caso, vai se utilizar como símbolo o H, como foi apresentado, portanto, 14 horas e 30 minutos. E uma duração de 14 horas e 30 minutos. Agora, o momento 14, um instante, 14 horas e 30, para fazer essa distinção entre os dois, é por isso que se utiliza a ISO 8601. É 14, ponto, 30. Ali não há dúvida. Por um lado, estamos a falar da duração, portanto, com o símbolo das unidades, porque no fundo são múltiplos da hora e do segundo, e no outro é um instante, 14 horas, 30 minutos. Pronto, aliás, essa convenção é muito utilizada nas transferências bancárias. Eles não podem utilizar, cada país não pode utilizar a sua maneira, porque senão ia ser o caos. Mas bom, depois tem outras graias, mas isso a gente fala, não é nada. Não, achei muito interessante essa. Inclusive, já estou atualizando aqui na versão da nota técnica 6, que ainda não foi publicada, está em discussão, que é justamente aqui, tá? Que até na 2006, na 8ª e 7ª edição, é o A. E aí na versão 2000, na 9ª edição, alterou para AU. AU. Interessante, não tinha percebido isso, não. Eu não fui ver na 8ª edição, mas... Bom, eu vi na 7ª e na 8ª, tá o A. Ok, pronto. Ok, não sei se há mais perguntas Uma pequena pergunta, posso? Sim. Olá, boa noite. Ricardo falou em que, e está correto, que as incertezas associadas a uma quantidade de medida deve ser expressa sempre na mesma unidade. Mas o que eu me lembro que o ISO-GAM diz é que quando a incerteza é muito pequena em relação à quantidade de medida, pode-se usar um submúltiplo. Quer dizer, concordo consigo que se deve usar sempre, imagino que a unidade é medida em gramas, mas a incerteza pode ser expressa em miligramas, pode ser expressa até em microgramas. Confirma comigo, não é?
Eu concordo com você, Fernando. Eu concordo. Mas eu me reportei aqui, eu segui ipsilítis o SI, tá? Mas eu concordo, tá? Por exemplo, no exemplo que a gente colocou aqui, deixa eu mostrar na tela, fica muito difícil interpretar um número, né? Deixa eu colocar aqui o exemplo na tela. Essa tabela aqui, né? Cadê ela? Está chegando. Aqui, né? Repare, essa tabela é diretamente do SI, certo? Ele apresenta assim. Quando ele apresenta desta forma, ele está dizendo que a incerteza padrão está na mesma unidade. Correto? Exato, exato. Se eu quiser apresentar, continuar apresentando na mesma unidade, inclusive, desculpe aqui, faltou o quilograma aqui, então vou acrescentar o quilograma. Eu teria que apresentar essa quantidade enorme de zeros, que pode confundir, de fato, e dificulta também escrever o texto, etc. Mas eu não entrei no mérito aqui se eu concordo ou não concordo. Eu apresentei como está no SI, tá? Essa aqui é uma das coisas que eu não apresentaria. Inclusive, tem outras também. Por exemplo, o SI, em algum momento, faz uma conversão de unidades e não preserva a quantidade de algarismos significativos. Eu já escrevi para o NIST, já escrevi para o SI, quando a tradução estava em discussão aqui, mas ninguém concorda comigo. Não concordo. Você fazer uma conversão de unidades e a quantidade de algarismos significativos ser alterada. Tá? Inclusive, aproveitando, eu quero sugerir que a gente escreva uma nota técnica só sobre o uso de algarismos significativos. Mas, Fernando, concordo. Eu acho que não precisa necessariamente estar na mesma unidade. Mas já agora digo-lhe que é impressionante quando estamos a ouvi-lo, é impressionante o que nós temos que reconhecer, que nós, em todas as nossas publicações que são submetidas e aprovadas por editores, um dos melhores editores europeus de revistas de publicações científicas, tantas pequenos erros que nós fazemos que não estão conforme o SI, é incrível, em tabelas, em gráficos. E eu que sou uma pessoa que dedico bastante tempo a esta questão, que tomo muito sério a questão de terminologia, usar sempre a terminologia correta, mas as unidades, a expressão, os gráficos, tanta coisa, é impressionante. Eu vou ver se começa a lembrar-me bem desta sua apresentação e das notas técnicas que estão a ser publicadas, e ver se nós também divulgo aqui, entre nós, aqui no Centro Comum de Investigação, ver se nós começamos a respeitar um pouco mais aquilo que foi decidido e escrever as coisas em conformidade com o sistema internacional. Que é impressionante. Quando a pessoa o escuta assim, reconhece que fazemos erros sistemáticos na apresentação das unidades e tudo em todo lado, em tabelas e em gráficos, em tudo, praticamente. Mas, enfim. Nós temos sempre o problema de utilizar uma terminologia correta, em termos de texto. Isso aí eu dou muito valor a isso. Mas na parte de gráficos, tabelas, tudo isso, ai meu Deus, vamos ter que melhorar muito. Sim. Se você pegar também minhas publicações mais antigas eu falo de 5 anos atrás, não é tão antiga assim. Também tem muitos não conformidades. Eu vim me atentar recentemente. Né? Eu comecei a ministrar. Anualmente eu ministro um curso sobre avaliação da incerteza de informações, entre os quais entra a medição. E aí, quando entra na aula de SI, eu comecei a reler o SI, aí que caiu a ficha. Verdade. Mas já agora, desculpa, eu não quero, é a minha última intervenção, porque senão não quero estar a monopolizar muito. Mas o que é curioso de ver é que o Brasil, desde 1953, se eu percebi bem, tomou o sistema internacional como lei, no decreto-lei desse ano. A pergunta que eu lhe faço é esta. Na Europa, existem laboratórios com gente muito competente, ainda a dizer que não reporta incertezas porque o cliente não pediu. O que eu lhe pergunto é o seguinte, no Brasil os laboratórios oficiais de controle na área alimentar ou outra, seja o que for, portanto, têm que reportar todos os seus resultados com incerteza, ou não? Não. Ah, não? Também não? Não. O que tem mais claro é que o Ministério da Agricultura, né,
o MAPA, como chama aqui, né? A Anvisa, né, que é o órgão que fiscaliza remédios, vacinas, etc., em resoluções, ela estabelece que tem que avaliar a incerteza. Tá? Mas eu desconheço, tá, resoluções que digam que quando um cliente pede para um laboratório fazer uma análise, que é obrigatório ao laboratório informar a incerteza. Tá? Ou seja, o laboratório que presta serviço e quer ser acreditado pela Anvisa, pelo MAPA, ou pela Rede Brasileira de Calibração, tem que calcular a incerteza. Mas não tem que reportar ao cliente. Só se o cliente solicitar. Entendo, está certo. Está aceitável, sim, senhor. Ok, obrigado. Eu acho que não é aceitável. Por quê? Porque o que acontece é que os laboratórios relaxam quanto ao cálculo de certeza. Eu mesmo sou consultado às vezes, quando eu digo tem que calcular certeza, eles nem seguem em frente com a orientação que eu sigo. Porque sabe que vai dar trabalho, sabe que vai ter custo. Mas ele diz o seguinte, o raciocínio é, ó, a 17.025 não exige. O cliente não exige. Quando vem a auditoria, eu mostro. Mas não atualiza. Posso fazer uma observação? Só atualiza quando vai o auditor. Eu gostaria de fazer uma observação. Pois não, professor Wellington? Olha, um dos que me inspiraram também a mexer com isso. Professor Wellington, eu fiz um curso com o professor Wellington, né? Nós assistimos um curso no Inmetro, nos anos 1990, né? E conversando com ele, eu disse, rapaz, eu tenho que chegar muito perto desse professor, ele sabe muito. Obrigado, professor Wellington. Nem tanto, nem tanto. Eu gostaria de fazer só uma observação que, com relação ao Ministério da Agricultura, com quem eu tenho trabalhado há muitos anos, dentro dos laboratórios, né, que fazem parte da rede credenciada do laboratório, quando eles estão fazendo análise que tem efeito legal, eles são obrigados a declarar incerteza. Existem muitos laboratórios que prestam serviço para o Ministério, mas que são também laboratórios particulares. Quando estão, eventualmente, entregando resultado para cliente particular, aí eu não sei dizer se eles entregam incerteza ou não. Mas quando eles estão entregando resultados analíticos para fins de atender, por exemplo, ao Sistema Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes e Alimentos do Ministério da Agricultura, eles são obrigados a declarar a incerteza. É bem verdade que a forma de calcular a incerteza dos diversos laboratórios não é muito bem normalizada e sistematizada, não obstante, existe, é claro, né, o GAN e existe o GUIA-Iraquim, né? Mas, particularmente, os 6 laboratórios que são do Ministério, aí já não são credenciados, são os laboratórios do Ministério, que são os LFDA, todos calculam incerteza e inclusive, em muitos deles, alguns que eu conheço particularmente, por amostra, não usando a incerteza comum de validação ou a de precisão intermediária para todas as análises. Não, por amostra. Cada amostra tem a sua planilha. Assim é, por exemplo, aqui em Minas Gerais, onde eu trabalhei muito com o LFDA daqui. Sim, Wellington, mas repare, isso para determinados fins legais, mas, por exemplo, sim, quando uma empresa contrata... Aí já não sei dizer, Isso aí já não ela, sei dizer. A 17.000... Se é um particular, eu já não sei dizer. Muitas análises de alimentos, muitas análises de água, etc. As empresas são obrigadas a acompanhar, né, a qualidade do leite, mas eles contratam serviços externos ou apenas internamente, mas não é obrigatório a avaliar e a apresentar incerteza. Esses casos. Né? O incrível que ocorre, às vezes, inclusive até na auditoria de laboratórios, é que os cálculos de incerteza quase nunca são auditados. Quer dizer, faz-se muita auditoria técnica da 17.025, com o avaliador técnico avaliando o procedimento em si, se está obedecendo o roteiro do procedimento, mas na hora que fala de cálculo de incerteza, tá bom e pronto, não analisa.
cálculo se é minimamente condizente com os critérios mínimos, né, de matemática, eu nem chego a falar da LPI, não, até de matemática elementar. Então a gente vê muito erro absurdo. Agora, essas normas, essas resoluções são infralegais, né? O decreto-lei estabelece, tem que usar o SI. E o SI estabelece, tem que calcular incerteza. Então, tem toda a cobertura legal para exigir que qualquer avaliação de medição tem que avaliar a incerteza. Esse é legal, isso está no nível de lei, né? Mas, infralegalmente, nas resoluções, normas, isso nem sempre aparece. Khalid, o que eu observo é que somente para os laboratórios de ensaio e calibração acreditados é que eles exigem a 17025. Né? E a 17025, ela está indo mais além, porque ela não está só se preocupando com a parte analítica. Ela já falou, olha, começa a se preocupar com a parte amostral. Então, se a parte analítica ainda não está bem resolvida, imagina quando chegar na parte amostral. Né? Então, e o pessoal do Inmetro, eu participo do CT05, o pessoal tem tentado, né? Mas é que nem o Wellington falou, às vezes falta um pouco de arcabouço matemático, estatístico, até se chegar lá para entender o que está fazendo. Eu diria que também o mercado não vai calcular incerteza, nem apresentar incerteza de forma correta, se não houver uma exigência legal, porque isso tem um custo. Ora, se as normas não exigem, se o cliente nem sabe que existe, ou nem sabe como pedir, como interpretar a incerteza, nenhum laboratório vai fazer, porque é um custo, né? Perfeito. Tem que ter realmente uma obrigação. Legal. O Inmetro, desculpe, a Anvisa, no CONAMA 357, que estabelece toda a questão de qualidade de água, ela diz lá, no artigo 7º, 8º, parágrafo 2, que, além da grandeza, do valor da grandeza, tem que avaliar a incerteza. Infelizmente, ele não dá mais detalhes como é esse processo. Mas é um avanço. Ela já diz lá nessa norma que tem que avaliar a incerteza. Pois então, muitos pesquisadores no Brasil, eles calculam e diz que a água está conforme ou não conforme a CONAMA 357 e não calculam nada a incerteza. Agora, me admira a conclusão dizer que é aderente ou não aderente ao CONAMA 357, sem avaliar a incerteza. E mais surpreendentemente, aí, concordando com o Raposo, é que os editores aceitam esses artigos. Os revisores não observam isso. Então, ou seja, há uma perpetuação dos erros, né? Porque aí é um erro dizer que segue e não segue, porque não avalia a incerteza. É porque as revistas... Perdão. Verdade, né, Ricardo, é que publicações científicas, na grande maioria das vezes, são muito ligadas ao meio acadêmico e, infelizmente, o meio acadêmico, em muitas das vezes, não tem a preocupação metrológica de alguns poucos profissionais da área, né? Aqui entre nós temos o Elson, lá na PUC do Rio, você aí na Universidade do Sul da Bahia, anteriormente na Universidade da Bahia, eu um pouquinho aqui em Belo Horizonte, na UFMG, mas se você caçar no Brasil inteiro acadêmicos, eu estou falando especificamente da química, né? Não estou falando da engenharia mecânica, que é clássico já, tem até metrologia como disciplina da graduação, né? Mas se você pegar a grande maioria das universidades e dos cursos, né? Das farmácia, química, engenharia de alimentos e vai outros engenheiros, tira a mecânica fora. Nenhuma quase tem preocupação metrológica e ensina metrologia no seu curso, né? Agora que está começando essa preocupação. Sim, então, sim. As publicações acabam refletindo um pouco esse comportamento da academia. Sim. Então, publica-se sem incerteza, como você falou, e às vezes você tem grandes discussões entre dois valores. O meu valor é mais preciso, mais exato, que a terminologia usada nem sempre é clara, o outro também, mas nenhum dos dois revelaram a sua incerteza. Isso. Sim. Wellington, eu concordo com você que na área da engenharia mecânica é um pouco menos crítica, mas se a gente for fazer uma estatística aí dos artigos publicados por engenheiros mecânicos,
Não está longe disso, não. Né? Pois é, apesar de terem a disciplina, né? Apesar de ter disciplina. É porque eu vejo que no caso da química, o pessoal que trabalha muito com química analítica, eles estão mais preocupados, por exemplo, eu vou fazer uma cromatografia CG-MS-MS, olha que técnica, eu vou fazer uma cromatografia super especializada, eu vou trabalhar com técnica quimiométrica, eu vou fazer um PLSA-DA, um PLS, entendeu? Então o pessoal está preocupado com a técnica quimiométrica, mas às vezes não sabe nem o termo que vai utilizar para dizer se aquele método teve uma boa recuperação ou exatidão, qual é o nome que vai ser usado. Então eu concordo plenamente com o Wellington, e é mentira, gente, quando ele fala que ele trabalhou pouco no FMG, ele trabalhou muito e continuou trabalhando até hoje. O Khalid pode confirmar o que eu estou dizendo, e vários outros amigos, né? É porque o pessoal realmente pensa só na técnica analítica, como se a técnica analítica, sem a confiabilidade dos resultados, ela por si só se bastasse. E aí você fazer uma precisão, uma RP, é o suficiente para garantir. E a gente está vendo cada vez mais que não é. Né? Então, por isso que a gente não encontra umas revistas muito boas de química com essa preocupação. Se você desenvolve um novo método, aí sim. E se você faz uma validação meia boca, já está até bom. Confunde-se muita precisão de repetibilidade ou intermediária com incerteza. Sim. Mas há um aspecto da química que pode ser aproveitada, e a aplicação na área da saúde. Agora, as pessoas estão cada vez mais preocupadas, com razão, com os resultados da análise e não sei o quê. A partir de um certo nível, temos de tomar uma decisão, vai tal ou tal tratamento. Ali, a metrologia está num papel para a Terra, e vai ser cada vez mais assim, felizmente. Isso é por um lado. Depois, o meio acadêmico, se calhar devia também um pouco investir sobre o pré-universitário, porque eu sinto também que há uma certa carência no meio pré-universitário, portanto, os colégios, a investir um pouco, a apresentar também um resultado com uma incerteza. Temos um resultado, mas está dentro de um intervalo. Qual é o que depois podemos deduzir desse resultado? Portanto, formar um pouco o futuro cidadão. Pode depois ir para a química, pode depois ir para a mecânica, mas pode também ir para outra parte, para a biologia. Julgo que isso também é um campo a investir. Um que eu queria também fazer a ponte com a apresentação, que é muito importante do Ricardo, é que isso também pode servir para os manuais escolares. Porque lá está, os manuais escolares muitas vezes têm algumas carências, muitas vezes não são muito bem fiéis, para não dizer outra coisa, ao SI, à escrita dos resultados, e já agora, também a ter em conta a incerteza. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela iniciativa. Olivier, essa questão da avaliação da incerteza realmente tem que ir para o ensino médio, porque a gente dá aula na universidade desde 1990. Né? E eu sempre tive essa preocupação, né? Com incerteza, e é muito difícil os estudantes, seja a nível de graduação, de pós-graduação, perceberem que medição se deve tratar como um intervalo, não como um valor determinístico. É muito complicado. Eu fiz uma apresentação recente para a Rede Brasileira de Tecnologia Limpa sobre avaliação da incerteza de informações ambientais. Né? E eu repetia várias vezes, olha, pessoal, tem esse exemplo aqui, isso é igual ou diferente? Aí o pessoal, é igual, é diferente. Por que é diferente? Porque um valor é X, o outro é 1,1x. Eu digo, você sabe a incerteza? Não sabe, então você não pode dizer. Eu repeti várias vezes essa pergunta ao longo de um mini curso de 4 horas. Pois então, faltando meia hora, depois de eu ter falado isso 30 vezes, eu fiz a mesma pergunta e o pessoal, não, é diferente, porque um valor é 3 e o outro é 4. Você não pode afirmar, você não sabe a incerteza, eu não informei a incerteza. Ou seja, está enraizado, está como se diz, está no sangue, né? Que medição é um valor pontual. E se a gente não for, como você falou, pré-universitário, esse conceito de que medição é um intervalo, medição é um resultado estocástico, é muito difícil no ensino superior você mudar isso. Até porque nós, engenheiros, não sei as outras formações, nós, engenheiros, estudamos incerteza numa disciplina chamada Física 1, ou coisa parecida,
embora muitas vezes o professor chame de propagação de erro, mas é propagação de certeza de fato, estudamos nessa disciplina. Mas no restante das disciplinas, os docentes demais não usam esse conceito. Não usam. Simplesmente calculam as coisas como sendo um valor determinístico. Raras exceções, evidentemente. Então, cara, eu concordo plenamente com você, né? E aí, o pessoal, a gente aprende, todo mundo de área tecnológica que faz Física 1 tem propagação de erros e vai aparecer aquela regrazinha 1 da soma e da subtração e a regrazinha 2 da multiplicação e da divisão. E aí tem a culpa nossa, como docente, que algumas pessoas facilitam a vida e acham e ensinam que tudo se reduz àquilo. E a gente sabe que não é. Por outro lado, quando a gente aprende também derivada parcial, e qualquer curso de área tecnológica tem derivada parcial, e aí o professor do cálculo não tem culpa, ele não dá uma explicação aonde pode ser utilizado aquilo. E aí ele não faz, e aí o que o aluno está fazendo? Porque quando a gente é aluno, a gente só quer passar. Né? A gente quer passar, porque cálculo 2 já prova muito e vai aprender física. No nosso tempo aprendia física, hoje em dia nem sempre é assim. E aí o que acontece? Você quer passar e você quer ficar livre. Você não sabe que para você calcular incerteza pela lei da propagação, você tem que usar uma derivada parcial, ou analítica ou numérica. Né? Assim como todos os outros vários conceitos estatísticos e matemáticos, a gente vê, quando a gente vê geometria analítica, álgebra linear, ninguém fala que a gente vai calcular o coeficiente angular de uma regressão. Né? E a gente começa a associar, ou quando a gente aprende transformada de Fourier, e depois vai usar infravermelho, ninguém vê isso. Então, o que falta no ensino é essa associação do que a gente tem na teoria com a prática, o que é muito difícil, e às vezes praticamente impossível, porque o professor da disciplina, ele não tem essa formação. Então, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha e nós mesmos, enquanto docentes, nos policiarmos para, às vezes, mostrar o quanto aquilo que a gente aprendeu atrás foi importante e não só tentar facilitar, e, às vezes, com essas facilitações, algumas aproximações ficam não tão boas assim. Correto, concordo. Não sei se há mais perguntas, incertezas, como estava a dizer Ricardo. Ricardo, me tira uma dúvida. Você apresentou um slide em que você mostra um sinal de desigualdade entre uma apresentação do resultado mais ou menos, né, um valor representando o intervalo de abrangência, e você coloca diferente e coloca um cochete com o intervalo. Mas, afinal de contas, o intervalo de abrangência não é também um intervalo? Repare, é um intervalo, mas ele tem um significado de metrologia diferente do significado da matemática. Tá? Sim. Uhum. Matematicamente, o símbolo mais ou menos não é característico do intervalo. Se eu boto 5 mais ou menos 1, eu estou dizendo que é 5, não, estou dizendo que é 6 ou 4. Matematicamente é isso. Tá? Não é um intervalo. Na metrologia, o GAN especifica que, quando você for apresentar incerteza expandida, você pode utilizar dessa simbologia, no qual essa simbologia estabelece que, se você usar 5 mais ou menos 1, isso significa que é um intervalo de abrangência que vai de 4 a 6, com média 5, mediana 5, moda 5, porque admite-se que é simétrico, tá? E tem que acrescentar as outras informações que caracterizam a PDF, tipo de PDF, que caracterizam o intervalo de abrangência, o fator de abrangência, a incerteza padrão e os graus de liberdade. Na verdade, isso não é opcional apresentar essa quantidade de informações junto com a incerteza expandida. Tá? Isso é exigido pelo GAN. Infelizmente, muita gente só apresenta o 5 mais ou menos 1. Tá? Então, quando você apresenta esse 5 mais ou menos 1 e todas essas informações adicionais, isso está dentro do que o GAN estabelece. Tá? Mas, matematicamente, 5 mais ou menos 1 é 4 ou 6. Tá? Mas o que eu trouxe atenção a isso é porque
eu acho que os Institutos Nacionais de Meteorologia têm que atualizar isso, porque ele informa, isso são normas dos institutos, muitas vezes, tá? Ele informa que onde é que está isso aqui? Estou procurando essa... Não estou achando aqui. Intervalos, incerteza. No fim. Cadê? Eu esqueci de olhar o número aqui do slide, te facilitaria a vida. E mais no fim. Mais no fim, né? Então, tabelas. Estou achando. Não vai achar. Aqui, intervalos. Aqui, não é esse aqui, Wellington, está falando? Exatamente. Tá. Então, o lado esquerdo está definido no VIM como um intervalo de abrangência ou de cobertura, né? Como os portugueses geralmente falam. Tá? Mas o que eu chamo a atenção é que documentos dos Institutos Nacionais de Meteorologia e o certificado de calibração, eles estabelecem isso aqui para, por exemplo, a temperatura durante a medição, durante a calibração. Ou seja, quando ele diz isso, ele não está informando o intervalo de abrangência. Ele está informando o intervalo de variação. Porque se tivesse informando o intervalo de abrangência, esse 2 caracterizaria uma incerteza expandida. E, portanto, tinha que informar as outras. Então, usa a mesma nomenclatura para duas coisas diferentes. Sim, estou entendendo que você quer dizer que se você está usando apenas para definir um intervalo, como, por exemplo, para fazer a calibração de vidraria, a temperatura da água tem que estar a 20 graus e com uma variação máxima para cima e para baixo de 0,1 graus. Aí você usaria o colchete. Porque aí ou escreve isso que você disse. Você não está falando de incerteza, está falando de uma especificação simplesmente. De variação. Se você quer falar em incerteza expandida, você usaria o mais ou menos. Exatamente, tá? E, na verdade, não é novidade, eu não estou trazendo isso, está no VIM. Tá? O VIM diz isso. O VIM estabelece justamente essa maneira de apresentar intervalo. Ricardo. Eu concordo. Eu acho, só para usar uma linguagem mais estatística, né, para a gente terminar, eu acho que o primeiro termo da esquerda, onde tem os parênteses, ela é uma abordagem probabilística, onde eu tenho o valor central mais ou menos a incerteza. E aí, se eu tenho aqui a minha gaussiana, eu tenho uma probabilidade que vai reduzindo para as extremidades, porque a distribuição vai ficando assintótica. Do outro lado, quando eu tenho os colchetes, isso quer dizer que eu tenho uma abordagem, ela é determinística, ou seja, dentro daquele intervalo eu tenho qualquer valor com a mesma probabilidade, entendeu? Então, eu acho que é uma diferença muito grande e não pode ser confundida com os conceitos meteorológicos. Não, inclusive isso aqui que eu estou usando está no VIM. Isso aqui é VIM, tá, gente? Ó. A edição luso-brasileira 2012. Sim, está baseado na tradução do VIM original. Mas ali, o VIM fazia esse reparo porque muitas vezes na língua confunda-se o intervalo com a largura do intervalo. E outra coisa, e foi por isso que eles fizeram esse reparo no VIM original e a tradução seguiu essa situação. Agora, efetivamente, matematicamente, são coisas, como diz Ricardo, completamente diferentes. Um são 2 pontos, as extremidades, o outro é uma infinidade de pontos, um conjunto. Então, não tem nada a ver. Pronto, ele fez muito bem de reparar isto. É incorreto, mas eu uso. Voilà. O Hélio quer falar alguma coisa? Não, está claro, tá claro a diferença entre a abordagem matemática e a abordagem meteorológica, digamos assim. Isso. Mas, de todo modo, né, como você falou antes, é sempre recomendável, ao expressar a incerteza, sempre adicionar as frases complementares do que você costuma chamar de metadados, né, indicando que aquela probabilidade de abrangência foi obtida supondo uma certa PDF, né, provavelmente desse function, com um certo grau de liberdade, etc., porque
Senão fica até difícil de interpretar apenas números. Não, Wellington, mas nesse caso aí, a luz do GAN não é desejado, não é obrigatório. Tá? A incerteza expandida tem que vir junto dessas outras informações. Não é opcional. Não é opcional. O VIN deixa isso claro. O VIN, não, desculpe, o GAN. Não sei se há mais perguntas. Eu só no fim gostava de falar com o Ricardo, porque ainda tem algumas coisinhas mais práticas assim. Uhum. Bom, então, falta agradecer a vossa presença e mais uma vez a iniciativa do FOMEC para esse webinar. Obrigado a todos. Obrigado também pelo convite. Pelo aprendizado. Aprendi bastante aí com vocês, obviamente.